teve poder para transformar a vida do apóstolo Paulo. Ele tem poder para fazer na tua vida, na direção da tua vida, na direção da tua casa, na direção da tua família, na direção daquilo que tu acha difícil. Porque através desse grande testemunho, você vai entender que Deus, Ele é o Deus do impossível, das causas impossíveis. Amém? Atos 9 fala assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Só até aí podeis assentar. E como eu havia falado, amados, o tema dessa ministração é conversão. Porque esta foi a conversão mais importante da história da igreja, né? Isso porque nenhum fato depois de Pentecoste marcou tanto a igreja cristã como a conversão de Paulo. Talvez nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo como o apóstolo Paulo, amados. Nenhum homem foi tão notório como ele. A conversão dele foi tão impactante que Lucas, quando escreveu Atos, ele fez questão de frisar, de registrar 3 vezes esse acontecimento, de tão impactante que foi. Por quê? Porque Paulo era um homem perseguidor. A gente só ouve muitas vezes a história de Paulo como um grande apóstolo, né? Como um apóstolo, um homem que mais edificou a igreja, que mais fez a obra do Senhor. E a gente já ouviu falar que ele era um perseguidor, mas de forma superficial. E Lucas fez questão de registrar esses 3 momentos, porque foi muito impactante. De um perseguidor, ele se tornou o quê? Um homem que foi convertido e passou a ser perseguido também. E Lucas registrou em 3 momentos em Atos. Aqui no capítulo 9, onde o fato aconteceu por direito. No capítulo 22, onde Paulo estava dando testemunho lá em Jerusalém de que tudo tinha acontecido, de que forma que aconteceu, como aconteceu na vida dele. E ele fez questão de registrar também lá em Atos capítulo 26, lá em Cesareia Marítima. Também o apóstolo Paulo estava dando testemunho. E a gente sabe e entende, amados, aleluia, meu Deus, aleluia, que o apóstolo Paulo, ele nasceu num berço religioso da gloriosa tradição judaica, né? A ala mais radical dos fariseus. Ele foi treinado, ele foi capacitado nos pés de um grande mestre, Gamaliel. Ele se esforçava para aprender, porque ele queria se destacar entre os seus pais daquela época. E ele se tornou um grande líder judaico da época, mas também um grande perseguidor. E a palavra de Deus nos respalda que quando Jesus Cristo começou o ministério dele, e o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, esse homem ele ficou mais furioso ainda, porque ele já perseguia a igreja cristã. E com o início do ministério de Jesus, com o derramamento do Espírito Santo, aí que ele ficou furioso. Ele entrava nas casas, amados. Ele entrava nas casas, ele não respeitava os domicílios de ninguém, as casas de ninguém. Ele chegava entrando. Aquele que professava o nome do Senhor, ele arrancava de dentro das casas, ele arrastava, ele levava em prisão, ele matava. Ele era um homem cruel, ele era um homem sanguinário.
De forma superficial, ele era um perseguidor da igreja. Mas se você for olhar a história a fundo, a gente pode se dizer que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um serial killer. Misericórdia. Era. Ele se comportava dessa forma. Ele entrava nas sinagogas, já imaginou? Vamos imaginar. Ele entrando aqui na igreja, ministério da Igreja da Restauração, ele entrava, fechava a porta e começava a fazer voto de troca. Ou tu deixa de adorar esse Jesus, ou tu deixa de professar esse nome, ou então eu te mato. Aqueles que confessavam acabaram sendo presos e mortos. Olha só que crueldade, amados. Ele entrava dessa forma nas casas, nas sinagogas, ele açoitava, ele matava. Ele foi o maior perseguidor da igreja cristã de todos os tempos. E hoje nós vamos o quê? Hoje nós vamos olhar 3 aspectos da vida do apóstolo Paulo. Primeiro nós vamos aprender vamos ver a vida dele como um perseguidor. Depois nós vamos conhecer a história dele como um homem convertido. E depois nós vamos conhecer a história dele como um homem que se tornou missionário. Isso para você entender que aquela pessoa que está dentro da tua casa, que tu tem falado, não tem mais jeito. Eu quero falar para ti que tem jeito, porque teve jeito para a vida do apóstolo Paulo. Será que não tem jeito para essa pessoa até aquela pessoa que tem te perseguido, tu tem desejado a morte? Tem jeito. Para Jesus tudo tem jeito. E nós vamos ver o primeiro momento, né? O primeiro aspecto como perseguidor. No versículo 1 fala o quê? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aqui a palavra de Deus fala que ele estava respirando ameaças de mortes. No grego, isso quer dizer que ele era o quê? Era como uma fera selvagem. Ele respirava ameaças de morte. Vamos imaginar uma fera selvagem, uma onça, aonde vem a sua presa, a baba está caindo, porque ele só está esperando o momento de atacar, para destruir, para matar, para aniquilar. Era dessa forma que o apóstolo Paulo estava respirando ameaças e mortes contra a igreja do Senhor Jesus. Ele queria escorraçar todos os cristãos de qualquer forma. Ele queria estraçalhar. Ele era um sanguinário. Mas será que ele fazia isso porque ele tinha ódio? Só porque ele tinha ódio dos crentes? Não. Ele fazia tudo isso por conta do nome do Senhor Jesus. Ele tinha esse sentimento contra a igreja, não era só por conta dos crentes, amados. Sabe por quê? Porque ele não acreditava que alguém que foi pendurado no madeiro, um homem que era reconhecido como maldito, poderia ser o Messias. Era por isso que ele odiava. Ele entendia que Jesus, de forma alguma, era o Messias. Era um falso profeta. Era um enganador. Era isso que ele pensava de Jesus. Mas ele fazia tudo isso, amados, porque ele achava que ele estava prestando serviço a Deus. Ele tinha um zelo tão grande pela religião, pela religiosidade. Ele tinha esse zelo tão grande, mas era um zelo sem entendimento. E aqui a gente vai ver alguns versículos onde fala como esse homem se comportava.
estava sendo perseguidor. O primeiro fica no versículo 21. Por quê que ele se comportava dessa forma? No versículo 21 de Atos 9 fala assim: todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Olha só, quem invocava o nome do Senhor Jesus. E para isso veio aqui para nos levar presos aos principais dos sacerdotes. As pessoas estavam admiradas, porque até certo ponto ele era o perseguidor da igreja, e agora ele tinha se convertido, e falaram: não era esse que perseguia, que arrastava aquelas pessoas que professavam o nome do Senhor Jesus Cristo? Ele fazia tudo isso porque ele tinha ódio de Jesus Cristo. Lá em Atos 26, 10, abre aí a sua Bíblia. Atos 26, 10. É ele mesmo testemunhando da crueldade que ele fazia. Atos 26, 10. E o que também fiz em Jerusalém, olha só ele falando: e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Olha só. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas persegui. Por que até nas cidades estranhas? Porque primeiro ele começou em Jerusalém a perseguir os cristãos. Primeiro ele começou em Jerusalém a prender os cristãos. Primeiro ele começou em Jerusalém a matar os cristãos. E o que foi que aconteceu? Por conta disso, todos os discípulos começaram a fugir para outros lugares. Ficaram só os apóstolos lá em Jerusalém. E ele falou que eles foram até para as cidades estranhas para perseguir eles. Ele não se contentava. Ele tinha uma ira muito grande. Ele tinha um rancor muito grande. Ele queria, porque queria exterminar esse povo. Misericórdia. Mas Deus tinha um propósito na vida desse perseguidor. Deus tinha um propósito na vida desse serial killer. Deus tinha um propósito na vida desse matador. Lá em Atos 22:5, veja lá o que fala, o que ele mesmo, é o próprio testemunho da boca dele. 22:5, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo deste carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer libertados para Jerusalém aqueles que eu tivesse a fim de que fossem castigados. Então ele pegava cartas, autorização para ir nos lugares para prender as pessoas, para matar. E foi aqui no caminho de Damasco que Jesus teve um encontro com ele. Lá no versículo 20 do capítulo 22, olha o que fala: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que matavam. Olha só que crueldade. Ele estava por trás da morte de Estevão. Eu creio que ele guardava as roupas das pessoas que mataram Estevão como troféu. Ele mesmo está testemunhando isso. Ninguém aqui está falando, é o próprio apóstolo Paulo falando que tipo de pessoa ele era. Mas Deus teve um encontro e mudou a vida dele. Assim como ele mudou a minha vida, mudou a tua vida. E tem pessoas aí fora que Deus também quer mudar vidas. E ele estava cheio de ódio, amados. Ele era um monstro, ele era um serial killer. Ele era um caçador. Olha só o que fala no versículo 2 de Atos 9. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. Ele era um caçador implacável. E ele foi para Damasco.
A gente vê, amados, ele foi para Damasco, atrás daquele povo que fugiu, dos discípulos que fugiram da morte. E aqui no versículo 3 de Atos 3 fala assim: e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, o encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Por isso que ele ficava furioso. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos e que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E ele sabia que existiam discípulos espalhados, pregando a palavra, ganhando vidas, expulsando demônios, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E isso trazia mais ódio para a vida do apóstolo Paulo. Lá no versículo 13 de 9 fala o quê? E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Isso quer dizer que ele era o quê? Um homem mau, um malfeitor. Porque aqui Jesus pediu para que Ananias fosse lá cuidar da vida dele. E falou, nem Ananias estava acreditando: Senhor, tenho de muito ouvir acerca deste homem. Quanto mal ele fez para o seu povo, para o povo cristão. Ele era um malfeitor, queridos, impiedoso. Mas no versículo 21, vamos ver o que fala no versículo 21. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Eles estavam admirados com a mudança do apóstolo Paulo. Aleluia! E eu te pergunto nesta noite: o que você conclui desse homem, queridos? Vendo todo esse cenário de morte e trazendo para a nossa realidade atual, você vendo um homem atuando dessa forma na nossa realidade, no nosso dia de hoje, o que você diria? Ele merece morrer. Não é assim que você fala, não é assim que eu falo quando a gente vê alguém que está nos perseguindo, a gente vê alguém que é um matador aí fora, a gente vê alguém que é um serial killer, ele merece morrer. Mas esse é o meu pensamento. Esse é o teu pensamento. Ele merece ir para o inferno. A gente poderia falar isso, não é mesmo? O que você imaginaria no cenário de hoje? Uma pessoa, o que você poderia imaginar? E você poderia pensar da mesma forma: merece morrer, merece ir para o inferno, merece ser castigado. Você já orou pela conversão dessa pessoa? Muitas vezes não, a gente só quer Deus faça justiça. Senhor, faça justiça com quem está me perseguindo, né? Você acha possível a conversão dele? Você acha que Deus pode fazer um milagre? Essa pessoa pode até não ser um perseguidor seu, mas pode ser alguém da tua casa, pode ser alguém da tua família, pode ser algo que para você não tem jeito. Será que Deus não pode fazer um milagre na vida dele, na vida dela? Claro que pode, porque ele fez esse grande milagre na vida do apóstolo Paulo. Quantas pessoas nós já vimos que é malfeitor aí fora e hoje é pregador da palavra, e hoje é grande missionário, e hoje é um grande evangelista, e hoje é um grande apóstolo. Quantas pessoas a gente vê na internet dando testemunho? Eu era um feiticeiro, eu era um bruxo, eu era um matador. E hoje ele é pregador da palavra do Senhor Jesus. E quem sabe, aquele que está na
desistir dela. Continua apresentando, continua orando, continua clamando, porque Deus, Ele tem um propósito na vida desta pessoa que aos teus olhos não tem mais jeito. Essa aí é a história do perseguidor. Agora nós vamos para a história da conversão dele. Eu quero falar para ti que Paulo, ele não se converteu. Paulo, ele foi convertido por Deus. Aleluia, Deus. Ele foi convertido por Deus, queridos, porque no versículo 3 fala assim: indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O apóstolo Paulo ia caminho afora, mas ele ia orando nesse caminho para querer encontrar com Jesus. Ele ia querendo ir para uma oração, ele estava nesse caminho ouvindo a palavra do Senhor, ele ia alegre querendo ter um encontro com o Senhor. Não, ele ia caminho afora para matar os cristãos. Ele não queria papo com Jesus. Assim como aquele que quem sabe está na tua casa também não quer papo com Jesus. E Paulo estava caçando cristãos para os prenderem. Mas Jesus estava caçando Paulo para o salvar. Aleluia. Então Deus tem um plano de salvação na tua casa. Aleluia. Tem um plano de salvação para tua família, para tua parentela, para aquele assassino aí fora, para aquele drogado aí fora, que quem sabe Deus tem colocado nas tuas mãos para tu orar, e tu tem falado: para que eu vou orar que não tem jeito? Para que eu vou orar que ele não quer compromisso com Deus? Mas ele está pedindo para te orar porque Deus tem um propósito na vida dele, tem um propósito na vida dela. Aleluia. E Paulo não estava buscando Jesus, era Jesus que estava buscando para salvá-lo. E a palavra de Deus fala aqui, amados, no versículo 4: e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou seja, Paulo era um touro bravo, que resistia aos agrilhões. O que é um agrilhão? É uma ponta de ferro que é colocado no boi para trazer para um lugar onde Deus quer. Onde Deus quer, não. Aonde o dono, o que cuida lá do boi, como é o nome? Vaqueiro quer, exatamente. É o agrilhão que o vaqueiro coloca no boi para levar para onde ele quer. Mas quanto mais ele foge, mais ele é ferido, mais ele é machucado. Mas só que aqui, Jesus, ele é domador de touro bravo. Ele é domador daqueles que têm resistido. Ele é domador daqueles que não querem. E ele jogou o touro bravo no chão. Aleluia. E quando ele joga o touro bravo no chão, ele quebra as forças desse touro bravo. Vai chegar um momento que Deus vai quebrar a força dessa pessoa, que tu já lutou com todas as tuas forças. Aleluia. Deus vai jogar no chão, vai quebrar suas forças. E vai dizer: agora quem manda aqui sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Ele quebrou a dureza do coração de Paulo, amados. Eu quero te falar algo. Isso não é só para quem está aí fora, mas é também para nós que temos fugido do nosso chamado, porque fala que dura para ti recalcitrar contra os agrilhões. Dura para ti fugir do teu chamado. Dura para ti fugir da minha vontade. Se preciso for Jesus,
te joga no chão só para te salvar, querido. Aleluia. Se for preciso, Ele nos joga no chão só para nos salvar. Ele nos quebra todinho só para nos salvar. Aleluia. Se preciso for, Ele te deixa como Jacó, manco, só para te salvar. Se for preciso, Ele te leva lá para o mato, como Nabucodonosor, aonde o Senhor levou Nabucodonosor para comer capim, se tornou como um animal, para que ele viesse reconhecer que quem mandava na vida dele não era ele, mas era o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes Deus faz dessa forma conosco. Aleluia. Ele nos joga no chão, Ele nos quebra, Ele quebra a nossa força, Ele tira a dureza do nosso coração para dizer: não é tu que manda na tua vida. Se for preciso, Ele coloca ganchos no nosso nariz para nos trazer de volta, assim como Ele fez com Manassés, para colocar no lugar que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu posso fugir uma vez, tu pode fugir 2 vezes, tu pode fugir 3 vezes, mas Deus te acha. Deus, Ele te acha. A gente vai até onde Deus quer, queridos. Mas a partir do momento que Ele fala: agora chegou a hora. Não tem para onde eu correr, não tem como teu filho correr, não tem como a tua filha correr, não tem como teu esposo correr, não tem como a tua esposa correr. Porque Ele que está no controle da minha e da tua vida. Aleluia. E aqui a palavra de Deus fala, queridos, no versículo 3, que o que jogou ele foi uma luz, né? Uma luz o cercou subitamente. O resplendor do céu. O que essa luz representa? Representou aqui a presença de Jesus. E é incrível que quando Jesus jogou ele no chão, Ele começou a falar de outra forma. No versículo 6 ele fala: e ele tremendo e atônito disse: Senhor, o que queres que faça? Porque é isso que acontece quando Jesus tem um encontro conosco, quando nós temos um encontro com Jesus. Jesus na nossa vida faz com que eu venha a ser transformado. Essa luz representa a presença do Senhor. Quando eu tenho um encontro com Jesus, Jesus muda a minha vida. O apóstolo Paulo tinha um coração duro. Antes ele não pedia permissão para Deus. Antes ele ia como sacerdote pedir cartas para perseguir os cristãos. Antes ele não pedia permissão para entrar na casa de ninguém. Ele entrava na hora que ele queria. Antes ele não pedia permissão para fechar as portas da sinagoga. Antes ele não pedia permissão para levar ninguém para a prisão. Ele fazia do jeito que ele queria. Mas a partir do momento que Jesus teve um encontro com ele, não ele mais mandou na vida dele, mas Jesus começou a mandar. Ele falou: o que queres que eu faça? É isso que acontece quando Deus tem um encontro conosco. Ele transforma nossas vidas, Ele muda o nosso coração, Ele transforma o meu pensamento, a minha alma. Olha só a mudança que aconteceu. Antes ele fazia tudo do jeito que ele queria, mas a partir do momento que aquela luz jogou ele no chão, ele já se levantou de outra forma. O que queres que eu faça, Senhor? É dessa forma que Deus quer que nós venhamos estar na presença dele e falar: o que tu queres que eu faça, Senhor? Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para ti. Ele nunca vai pedir para eu fazer algo que não seja para me abençoar. Ele nunca vai pedir algo para ti que não seja para te abençoar. Aleluia. A presença de Deus quebra a nossa resistência, amados.
Pois o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quebrou o coração duro dele, quebrou a arrogância, quebrou a soberba, a ira, tudo isso ele quebrou. Para quê? Qual foi o propósito? Para qual foi o propósito? Para levar a salvação para o apóstolo Paulo. A salvação da obra. E eu queria entender que quando eu tenho um encontro com Jesus, é Ele que guia a minha vida, amados. Eu não mando mais a minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo falava: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E no versículo 8 a palavra de Deus fala: e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão o conduzia a Damasco. Em outras palavras, era ele que guiava a vida dele no passado, antes de conhecer Jesus. Mas a partir do momento que eu conheço a Jesus, que eu aceito a Jesus, e aqui no versículo 15, o que fala, amados? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui a palavra de Deus fala que ele era um vaso escolhido. O apóstolo Paulo foi escolhido para ser apóstolo. E por mais que tu tenha recebido uma promessa, aonde o Senhor tem falado para ti que tu vai ser o maior evangelista da nação, por mais que o Senhor falou para ti que tu vai conquistar os 4 cantos dessa terra, por mais que o Senhor tenha falado para ti que tu vai ser uma pessoa muito bem sucedida neste lugar, mesmo assim, não é tu que manda na tua vida, tu precisa ser guiado. Tu precisa de pessoas para cuidar da tua vida. Eu não posso ser ilha. Eu sou uma grande evangelista, eu sou uma grande pregadora, eu faço o que eu quero na minha vida, eu ando do jeito que eu quero, eu vou para onde eu quero, não é dessa forma, porque aqui ele tinha uma grande promessa, porque era um vaso escolhido. Aleluia. Por mais que no mundo espiritual eu seja uma pessoa poderosíssima, cheia de unção, cheia de poder, mas eu preciso de quê? Cobertura espiritual. Ele tinha sido chamado para ser apóstolo, mas ele colocou um discípulo, daqueles que fugiram. Com certeza, Ananias era um discípulo de Estevão, que foi morto pela vida do apóstolo Paulo. E ele ficou com medo de ir lá evangelizar, falar com o apóstolo Paulo. Mas Jesus colocou uma pessoa para cuidar dele. Eu quero falar que você precisa de pessoas para cuidar da tua vida. Por mais que você seja o maior conhecedor da palavra, por mais que você seja usadíssimo por Deus, você precisa de pessoas para cuidar da tua vida, pessoas que você tenha uma cobertura espiritual. Foi isso que o Senhor fez com Paulo. O versículo 10 fala assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha só, amados, por que eu preciso de uma cobertura espiritual? Porque essa pessoa que Deus colocou sobre a minha vida vai cuidar de mim, vai tirar as escamas dos meus olhos, vai me ensinar sobre a vida dele. Tem poder, tem autoridade, que no momento dele colocar as mãos sobre a tua vida, o milagre vai acontecer, o mal vai ser destruído da tua vida. O versículo 17 e 18: e Ananias foi e entrou na casa e impôs as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde te apareceu, no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Olha só, amados, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Você está vendo a importância de eu ter uma cobertura
A palavra de Deus fala: não deixe de congregar, como é costume de muitos. Ele fala com o bom e com o agradável, que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena bênção sobre a tua vida. Você está vendo a importância de congregar, de estar do lado do teu discipulador, de estar perto do teu pastor, de estar debaixo da cobertura. A cobertura ela traz proteção. Foi isso que aconteceu. Ele enviou Ananias para cuidar dele. Você tem que valorizar a pessoa que Deus colocou sobre a tua vida, porque na vida dele, na vida dela tem poder, tem autoridade, tem unção. Esses dias, um casal de discípulos foi lá em casa. Primeira pessoa me ligou: Manei, eu queria que a senhora orasse pelo meu filho, porque está assim, assim, assim. Eu falei: tá bom, vem. Marquei o horário, foi. E a gente já fez um discipulado falando sobre isso. E aí eu mostrei logo uma palavra sobre o endemoniado, o lunático que Jesus curou. Foi aquele lunático que desde criança o inimigo perseguia a vida dele. Por que eu estava falando isso para ela? Porque a filha dela estava passando por isso. E lá na King James, em Mateus, fala que aquilo é epilepsia. E Jesus falou para o pai daquele jovem que essa casta só sairia com jejum e oração. Aquela criança sofria desde criança. Aquele jovem sofria desde criança. E o pai do jovem perguntou para Jesus: por que teus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho? E o Senhor falou: essa casta só sai com jejum e oração. E antes disso o Senhor falou: geração incrédula, até quando estarei contigo? Traz aqui teu filho. Ele curou o filho dele. Muitas pessoas olham esse texto e pensam que Jesus está se referindo a seus discípulos, que eram seus discípulos que tinham que jejuar, que eram seus discípulos que tinham que orar. Não. Lá em Marcos você vai ver que ele fala assim: Senhor, tira minha pequena fé. Senhor, tira minha incredulidade. Então aquela criança, ela não era curada por conta da incredulidade do pai. E outra coisa, quem tem problema, quem tem demônio, quem precisa fazer isso é a pessoa que está cheia do mal. Ela precisa orar, ela precisa jejuar, para que o mal vá embora. O que é jejum? Jejum é eu me separar das coisas do mundo para me chegar a Cristo. Por que eu falei isso? Porque eu falei: a cura do teu filho vai vir através da tua busca. Por quê? Porque só quer muitas vezes vir uma vez no mês na igreja. Eu precisei falar daquela palavra. Tu pode dar o remédio que for para o teu filho, ele só vai ser curado com a tua busca. Porque a gente sabe que remédio controlado não cura ninguém. Né, Daniel? E aí eu só trouxe essa palavra porque todas as vezes que eu faço um discipulado com alguém, que a gente faz um discipulado, eu peço para a pessoa pedir a palavra, e todas as vezes Deus dá a palavra na direção do que ela está vivendo. E depois nós oramos, pedimos a palavra, ela abriu a palavra, deu lá em 2 Samuel 18. Onde fala que quando Davi enviou povo de 100, povo de 1000 para ir para a guerra, e sobre cada povo tinha alguém sobre aquele povo. Na mesma hora o Senhor me deu entendimento, cobertura. Na mesma hora o Senhor me deu entendimento, cobertura.
cobertura. Falei que você precisa estar debaixo da cobertura, para que o mal não toque na tua vida. Aleluia, Deus. E eles começaram a relatar, o Espírito Santo foi trazendo na memória deles, que a filha deles começou a passar mal, desde quando eles foram em certa casa, porque alguém fez obra de macumbaria, porque não sei o que. Vamos orar. Na mesma hora o Senhor mostrou para o Sancler o nome da criança em 2 paus de picolé. E aí eu orei na direção de macumbaria. Na hora que eu nem comecei a orar, a mãe já começou a vomitar e saiu vomitando lá para a porta. Deus só estava confirmando. Ela falou, nunca senti isso na minha vida. Ela é acostumada na célula a cair e vomitar, mas ela falou, nunca senti o que eu estou sentindo agora. E aí tá, expliquei a palavra, tive o entendimento que era cobertura, era falta de cobertura. E fomos fazer a oração final. No momento que nós estávamos de mão dada fazendo a oração final, o Senhor me traz uma pessoa que foi alvo de obra de macumbaria, que fizeram feitiço para essa pessoa, mas tinham feito há muito tempo atrás, mas nunca tinha pegado na vida dessa pessoa, porque ele estava debaixo de cobertura. Mas a partir do momento que ele se afastou da igreja, ele foi acometido pela obra que tinha feito lá atrás. A partir do momento que ele saiu da presença, ele se afastou da igreja, ele foi acometido por esta obra. Na mesma hora o Espírito Santo trouxe a lembrança. Aí eu falei, agora eu entendo porque Deus deu esta palavra lá de Davi, que ele enviava 100, enviava 1000, e cada um tinha uma cobertura. Aí tem gente que fala, macumba não pega em crente se estiver na presença. Se estiver debaixo da cobertura, não vai pegar. Aí eu falei, por isso, agora eu entendi porque o Senhor deu essa palavra. E quando eu comecei a contar a história para eles, ela falou, estou me arrepiando todinha. Aí ele falou, também estou me arrepiando. O Espírito Santo que está confirmando, queridos. Por que a tua filha está assim? Porque você saiu debaixo da cobertura. Eu sou cobertura de várias pessoas aqui. Eu vou falar da Josi. A Josi, ela tem um problema na cabeça dela. Um nódulo que ela tem na cabeça. O marido dela é ousadíssimo. O marido dela busca mais do que eu. Mas quando o negócio está apertando, ela me liga. Eu vou lá, eu oro, eu cubro a vida dela, eu sinto a glória de Deus falando isso. E ela é restaurada da dor. E ela é curada. E ela é liberta. Por quê? Porque eu sou a cobertura dela. Ele é esposo dela. Eu sou a cobertura. Tu consegue entender? Por que o Senhor pediu para Ananias orar? Porque nós precisamos de cobertura. E além de cobertura, eu preciso congregar. Eu preciso buscar. O nosso apóstolo, ele fala, a unção que tu honra, na unção que tu honra, nela tu vai prosperar. Aleluia. Então eu tenho que honrar as pessoas que estão sob a minha cobertura. Eu tenho que honrar a palavra que sai desse altar. Porque a palavra de Deus fala que existiam 10 leprosos. E só um foi curado, mas Deus havia liberado a palavra para os 10. Só um foi curado porque só um creu na palavra. Então vai ser de acordo com aquilo que você crê. No que sai daqueles que Deus colocou na tua vida, que tu vai ser próspero, vai ser abençoado, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser transformado. Amém? E a palavra de Deus fala que depois que caiu as escamas dos olhos de Paulo,
um discipulador para cuidar dele, mas só que ele não esperava só pelo discipulador também. A palavra de Deus fala que ele comeu e ficou confortável. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso buscar. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Quando a filha de Jairo estava morta aos olhos das pessoas, foram chamar Jesus. E o Senhor falou: ela não está morta, mas porque está dormindo. E ele falou: levanta-te. Aí depois que o Senhor pediu para ela levantar, o Senhor falou: agora dê de comer para ela. Por quê? Porque ela só estava dormente. Quem sabe, muitas vezes, é só o Espírito que está dentro de mim que está adormecido. Ele precisa se despertar através da palavra. Ele precisa entrar em movimento através da palavra. Então eu preciso buscar, eu preciso me alimentar. E foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo buscava, o apóstolo Paulo se alimentava, o apóstolo Paulo andava com aquelas pessoas. E era por isso que ele crescia a cada dia. Todos os dias ele crescia porque ele buscava. Nós precisamos estar debaixo de cobertura, nós precisamos buscar, nós precisamos congregar, nós precisamos orar. Para que eu venha ficar o quê? Revertido. A palavra de Deus fala lá em Efésios: revertimos de toda a armadura de Deus, para que você venha estar firme quando o dia mal chegar, ou para que o mal não toque na tua vida. Amém? E ele se esforçava. E a palavra de Deus fala que de perseguidor ele passou a ser perseguido. O versículo 23: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardava as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar a vida. Tomando-o de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. Isso aqui me chamou a atenção, foi outra coisa que me chamou a atenção. Olha a importância de nós termos discípulos. Porque quando estavam querendo matar Paulo, os discípulos colocaram ele dentro de um cesto. Protegeram ele. Muitas vezes os discípulos protegem o nosso coração, porque muitas vezes eu quero desistir do meu chamado. Muitas vezes eu quero desistir daquilo que Deus colocou na minha vida. Mas eu olho para o meu discípulo e falo: não vou desistir por conta dele. Porque ele é a minha alegria. Porque a palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo falava que os discípulos dele era a coroa dele, era a alegria dele. Eu sempre falo para os meus discípulos que a maior alegria para mim, e eu creio que para um pastor, é ver o teu discípulo na tua cela, é ver o teu discípulo na igreja congregando. Por quê? Porque quando ele se afasta, ele vai se encher de problema. Cada vez que você se afasta, mais problema vem. Eu sempre falo que o maior presente para mim é ver meu discípulo congregando, é ver meu discípulo na célula. Não que eu vá rejeitar os presentes também, né? Eles me dão muito presente, eu não vou rejeitar, mas o maior presente é vê-los congregando. Então foi isso que aconteceu quando queriam matar o apóstolo Paulo. Colocaram ele no cesto para proteger. Discípulo traz proteção para a nossa vida também. E depois disso, queridos, no versículo 26 fala: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava se ajuntar aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Eles jamais acreditavam que o apóstolo Paulo tinha mudado de vida. E eles não queriam um papo com o apóstolo Paulo. 27 fala: então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos. Eles contou no caminho, ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Ou seja, tem pessoas que não vão acreditar no teu chamado, porque vão ver como tu era no passado. Fala assim: eu não acredito de jeito nenhum que fulano mudou. E essas pessoas podem até querer impedir o agir de Deus na tua vida. Mas aqui fala que Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele via o Senhor. Ou seja, vai ter pessoas que vão crer em ti, no teu chamado, e eles vão abrir o caminho para te passar. Por mais que muitos não acreditem, mas muitos vão ser chamados como Barnabé para te enviar, para abrir o caminho para ti. Foi isso que aconteceu
Barnabé abriu caminho para o apóstolo Paulo. E foi a partir de então que ele começou o quê? No 31, assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ou seja, queridos, quem sabe aquela pessoa que está aí fora, que você tem falado que não tem mais jeito, quem sabe ela pode ser um grande pregador desta nação. Então eu quero falar algo para você nesta noite. Esse aqui é um grande exemplo que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, para dizer que assim como ele fez na vida dele, ele pode fazer na vida dessas pessoas que estão aí fora, naqueles que estão na tua casa, naquele que você fala não tem mais jeito. Quero falar para você, não desista da conversão de alguém. Não desista da conversão dessa pessoa. Se preciso for, Jesus pode jogar a pessoa mais dura no chão, queridos, para salvar a vida dela. Ele pode fazer algo radical na vida dessa pessoa. Não resista à voz de Deus. Se Deus está pedindo muitas vezes para te cuidar de alguém, para te visitar alguém, para te fazer uma oração, não resista à voz de Deus. Faça. Por mais que aos teus olhos você fale, mas não tem jeito, fulano não quer compromisso, continua orando, continua apresentando. Por ela mesma, ela não vai querer. Eu já vi pessoas, eu vejo o exemplo da mamãe. Quantas vezes a mamãe jejuou pela vida do meu irmão, a mamãe desistiu de jejuar. A Simone falou também que ela feriu o joelho dela de tanto orar pelo ex-esposo dela. E hoje eu faço uma oração diferente pela vida do meu irmão. Meu irmão se desviou, ele bebe quase todos os dias. E eu falo, Senhor, tem um encontro com a vida do meu irmão. Porque por ele mesmo ele não vai querer ter um encontro. Mas eu falo, tem um encontro. Assim como tu teve um encontro com aquele endemoniado de Gadareno, porque foi Deus que teve um encontro, Jesus que teve um encontro com aquele endemoniado de Gadareno. E Jesus libertou a vida dele. Jesus transformou a vida dele. Assim como Jesus transformou a vida do apóstolo Paulo, foi através do encontro com Jesus até o apóstolo Paulo. Então nós temos que mudar a nossa oração e falar, Senhor, eu tenho encontro com fulano. Terceiro, aquele que hoje pode ser o maior problema dentro da tua casa, pode ser a maior bênção na sua família ou no mundo. Amém? Hoje Deus quer tirar as escamas dos nossos olhos, dos teus olhos. Nesse momento eu peço que tu venha lembrar de alguém, da sua casa, da sua família. Oh Deus, o Senhor trouxe uma pessoa agora, queridos, na minha lembrança. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente fala, não quer nada. Ontem eu passei ali na beira e vi ele jogado num banco. Já foi um pastor. E hoje o Senhor traz aqui neste altar a memória dele, o Adriano. Hoje a gente fala, não tem jeito mais para ele. Então lembre de alguém da sua família, ou alguém aí fora, para você orar, para você apresentar. Apresente para Deus a vida dessa pessoa. E não desista da conversão dele. Não desista. Aleluia. Se coloca de pé nesta noite. E apresente essa pessoa que para você, quem sabe, não tem mais jeito. Que para a sociedade não tem mais jeito. Ou quem sabe é algo impossível para você, algo na tua vida que você fala, não tem mais jeito na minha vida, isso eu já tentei de todas as formas. Nada é impossível para Deus. Apresente para Deus essa pessoa. Pedro